Olá, meu amigo, minha amiga, a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo ao canal Aprendendo Família. O meu nome é Davi Linhares e hoje eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. Hoje eu estarei respondendo duas perguntas que me foram feitas aí em um dos vídeos em que eu postei. Este vídeo falava que Jesus, quando aqui estava na terra, ele era 100% homem, diferente do que muitos aí acreditam, dizendo que Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. Porém, a Bíblia, em momento algum, diz que Jesus, no período em que ele estava aqui na terra, ele seria então 100% Deus, em momento algum. Nem mesmo 10% Deus, a Bíblia não fala. A Bíblia sempre vai apontar que Jesus ele era o Filho do homem, o Filho de Deus, homem de dor, homem que sabia o que era padecer, sacerdote, então por aí vai. A pergunta feita foi: Jesus, sendo 100% Deus, porque ele não quis ser igual a Deus? E a outra pergunta foi: se Jesus, não sendo 100% Deus, do que então ele se esvaziou? Pois bem, para entendermos a tal pergunta, nós precisamos ir para o texto de referência, que se encontra em Filipenses capítulo 2. Mas há uma necessidade de nós entendermos ponto a ponto da mensagem, o que Paulo está falando. E então, para isso, eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vamos dar uma pausadazinha aqui e vamos entender o que Paulo está falando. Ora, nos versículos anteriores, Paulo está dizendo para os irmãos em Filipenses que estes precisavam ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porém, antes, Paulo ele declara dizendo que os irmãos não podem se achar superiores aos demais. Muito pelo contrário, que eles se considerem, que ele considere o seu irmão que está próximo superior a si, que eles não queiram ser um melhor do que os outros, né? A palavra do Senhor também vai dizer que aqueles irmãos havia uma necessidade deles pensarem as mesmas coisas. Paulo está falando sobre a unidade da irmandade. Paulo está falando que nós precisamos entender que nós dependemos uns dos outros e que precisamos termos comunhão, porque Deus assim nos amou e que nós também precisamos amar os nossos irmãos, né? Então Paulo começa agora a falar: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. E agora ele começa a descrever, porque Paulo entendia que Jesus, antes de vir à terra, ele era 100% Deus. Mas quando ele veio à terra, ele se tornou 100% homem. Ele não levou em consideração sendo Deus antes. E é isso que nós vamos ver no versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, Paulo, em momento algum, está dizendo aqui que Jesus não queria ser igual a Deus. Muito pelo contrário, ele está dizendo que Jesus era igual a Deus. Ele começa a dizer: ele, existindo na forma de Deus, não levou como usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele não levou em consideração ser igual a Deus. Jesus era igual a Deus? Sim, com certeza. E qual era, então, a forma de Deus? A forma de Deus, o próprio Jesus ele descreve no livro de João, capítulo 4, versículo 24, dizendo: Deus é espírito e importa que os que os adorem, que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, Paulo está falando que Jesus existia na forma espiritual, assim como Deus existe na forma espiritual. Só que Jesus não levou isso em consideração. E então Paulo ele descreve dizendo que Jesus, ele continua a descrever, mas no versículo 7 dizendo: antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ou seja, Jesus se esvaziou de quê? Da glória de Deus. Jesus esvaziou-se da glória que tinha com Deus. E ele mesmo declara isso no livro de João, capítulo 17, versículo 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Aqui nós vamos perceber também que o próprio Paulo, no versículo 7, ele diz que Jesus foi reconhecido na figura humana. No livro de João, capítulo 1, versículo 14, diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Neste momento, quando Jesus se faz carne,
que ele se esvazia da glória que ele tinha com Deus, da glória de Deus e da autoridade de Deus, assumindo a forma humana como eu e você, sendo totalmente limitado a este mundo tenebroso, mas ele foi fiel e venceu com morte e morte de cruz. Neste momento, a Bíblia declara que Jesus ele se tornou menor do que os anjos. Veja o que Hebreus capítulo 2, versículo 9 diz. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos os homens. O Espírito ele não morre. Os anjos, eles são imortais. E Jesus, então, se torna um ser limitado como eu e você. Um ser mortal. Um ser que não tem superpoderes, né? Aí você vai dizer, Jesus curava? Sim, Jesus curava porque o Espírito de Deus estava sobre Jesus. E Jesus estava aqui na terra para fazer a vontade do Pai. E o próprio Jesus ele declara que aqueles que assim acreditem na sua mensagem, na sua palavra, fariam coisas muito maiores do que a que ele fez. E nem por isso homem algum se torna Deus porque cura alguém, ou porque pela autoridade do Espírito Santo expulsa espíritos malignos. Negativo. A palavra do Senhor, ela nos vai mostrar que isso é loucura para aqueles que estão morrendo, para aqueles que estão perecendo. É aí que está o segredo da mensagem, e é o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Percebam que coisa louca realmente é o Evangelho. Mostra que um Criador que criou os céus e a terra, poderes e potestades, agora ele se torna menor do que uma das suas criações, isto é, os anjos. Pois é aí que mora a loucura do Evangelho. É aí que mora o tamanho do amor em que Deus nos deu. O próprio livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não viesse a morrer, mas que tivesse a vida eterna. É aí que mora a loucura do Evangelho. Imagine só você, uma pessoa sendo rei, sendo doutor, tendo autoridade e tendo seus súditos à sua disposição a todo momento. Mas de repente ele olha para um povo totalmente destruído, analfabeto, marginalizado, drogados, perdidos. E então ele vai até aquelas pessoas, mas não como rei, ele vai na mesma qualidade de pessoas que estão acabadas, que estão sendo escravizadas. Mas ali ele vai como um verdadeiro libertador, com as roupas e sem os seus estandartes de ouro, sem a sua coroa, sem a sua vestimenta real, sem os seus haveres aquisitivos. E ali ele ensina aquelas pessoas a serem pessoas melhores, a se tornarem advogados, a se tornarem médicos, doutores, engenheiros, a serem libertos da escravidão de tiranos que ali se encontram. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Um rei fazendo tal coisa? Pois foi justamente o que Jesus fez. Porém, seria apenas uma criatura, se tornando semelhante a uma outra criatura. Mas aqui não. Aqui é o Criador se tornando na criatura. Que maravilha é o Evangelho de Cristo, não é verdade? Digno de toda honra, toda glória e todo louvor. O amor em que Deus tem por cada um de nós é de forma inconsideravelmente medido. Nós jamais conseguiremos medir o tamanho do amor de Deus. Bom, espero ter respondido a sua pergunta, espero que você tenha entendido a mensagem. Peço também que você, se chegou até aqui, que se inscreva no canal, deixe os seus comentários, ative o sininho de notificações. Fazendo isso, você vai estar me ajudando a compartilhar e me encorajando a continuar fazendo vídeos desta mesma natureza. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.